Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à videoconferência da Marisa Lojas para a discussão dos resultados do terceiro trimestre de 2024. Informamos que esse evento está sendo gravado e as apresentações, nas versões português e inglês, estão disponíveis no site de RI da Marisa Lojas S.A. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Aqui conosco estão Edson Garcia, CEO e DRI, e Adilvo Souza, diretor financeiro. Gostaria de passar a palavra ao Edson, que dará início à apresentação. Por favor, Edson, pode prosseguir. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindo ao call de resultados da Marisa no terceiro trimestre de 2024. Aqui ao meu lado está o nosso CFO Adilvo e nós vamos atualizá-lo sobre as evoluções do varejo e os nossos principais assuntos estratégicos aqui na companhia. Vamos falar também em detalhes os nossos resultados financeiros do trimestre e, por fim, vamos abrir o vídeo para a sessão de perguntas e respostas e ficaremos muito felizes em conversar com vocês. Após 6 meses, o nosso trabalho de reestruturação começa a surtir efeito. Reposicionamento comercial e de comunicação, também a integração com os times internos de uma diretoria forte, com um time de operações totalmente voltado para vendas, começa a trazer muitos bons resultados. Eu acho importante relembrar aqui com vocês qual é o nosso posicionamento no mercado de moda brasileira. Marisa tem como objetivo principal fortalecer a autoestima da mulher, dando acesso à moda com qualidade a ela e sua família, com o melhor custo-benefício do Brasil. Eu fico muito animado em falar neste call, pois trago excelentes notícias para todos. E a primeira delas é que recebemos uma capitalização muito importante de 623 milhões, que foi finalizada em julho e foi muito bem sucedida, o que demonstra uma confiança muito importante dos nossos acionistas. Isso trouxe tranquilidade e resgatou todos os laços com os nossos fornecedores, permitiu a recomposição dos estoques, alinhados a essa nova estratégia nossa. E refletiu também em vendas, que aumentaram 55% frente ao mesmo período do ano passado. Em linha com o que vínhamos falando nos últimos calls, aceleramos a nossa busca por eficiência operacional, renegociando contratos, fazendo RFPs, que refletiu num ajuste importante no nosso SG&A e também no nosso EBITDA, que cresceu expressivamente 163% frente ao mesmo período do ano passado. O Adil vai comentar um pouco mais para frente sobre esses detalhes. Tivemos também um passo importante na reestruturação da árvore de sortimento de produtos. Um novo modelo de planejamento comercial, com uma governança mais forte, rituais de gestão, que trouxe maior assertividade para as nossas coleções, bem como uma distribuição mais inteligente para as nossas lojas, que naturalmente reflete em menos rupturas, aumentando as nossas receitas e também o nosso lucro bruto. E um ponto super importante que a gente tem aqui, que a gente não pode deixar de reforçar, e talvez seja o ponto mais importante, é a reconquista da confiança das nossas clientes, que voltaram para as nossas lojas, estão comprando mais. Então a gente vai perceber isso no aumento de tickets, que eu vou mostrar mais adiante para vocês, e um aumento de conversão, ou seja, elas estão entrando, gostando da coleção e comprando mais conosco. A base de cartões vem uma crescente constante, e é um outro fator super importante e relevante na nossa aceleração do crescimento. Nós sabemos que o ticket médio do cartão Marisa, ele é o dobro do ticket médio em outros meios de pagamento. Então a gente vem acelerando esse trabalho muito forte em fazer novos cartões na loja, atrair mais clientes que tenham interesse nessa modalidade. E o último ponto que eu quero ressaltar aqui, nessa abertura, são 2 novas avenidas de crescimento que identificamos em setores menos explorados no passado, que é o setor infantil e o setor masculino. Apesar da mulher ser a nossa interlocutora, protagonista, ela tem família e ela é a decisora de compra. Então, os segmentos infantil e masculino tiveram um crescimento muito importante e relevante, que eu vou também demonstrar nos gráficos à frente, que ajudaram a melhorar a nossa performance no terceiro TRI. E com certeza vão ajudar a gente a melhorar a nossa rentabilidade por metro quadrado. Bom, agora vamos entrar nos nossos destaques comerciais, para eu trazer alguns pontos aqui que eu comentei no início, aqui para todos vocês. E aqui, passando para receita e lucro bruto, same-store sale, varejo, quero apresentar para vocês nossos crescimentos de receita e de lucro bruto. Então, do lado esquerdo, nós podemos analisar aqui um crescimento relevante no terceiro trimestre de 43% sobre o ano anterior, 2023, no mesmo período, 58 pontos percentuais melhor do que o trimestre anterior. Quando a gente analisa os 3 trimestres, a gente vem em uma crescente constante,
Naturalmente, a gente comentou no último call a dificuldade dos nossos estoques em loja, isso refletiram também num decréscimo nas receitas, mas agora a gente já está no estágio mais avançado de equilíbrio dos nossos estoques. E analisando os meses, julho, agosto, setembro, nós temos aqui uma sustentação de crescimento em todos os meses, com um ponto em destaque no mês de agosto, nós tivemos a campanha Dia dos Pais. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente da relevância desse setor, que é a nova avenida de crescimento que eu comentei anteriormente. Então aqui já tem reflexo do evento. E em lucro bruto, ao lado direito, a gente percebe também um crescimento muito relevante, saindo de menos 40% no primeiro trimestre para mais 35% no terceiro trimestre, 52 pontos percentuais sobre o segundo trimestre, uma evolução também sustentada no reposicionamento e na nova estratégia. E quando a gente analisa a abertura dos meses, aqui é um ponto ainda mais em destaque, que é o crescimento constante e aumentando aí para setembro. Bom, e aqui nesse gráfico, eu quero demonstrar para vocês o nosso crescimento nos estoques, semi-store sale também. A gente comentou no último call de resultados que nós tivemos uma dificuldade de crescimento no primeiro e segundo TRI, por conta do nível de estoque que estava muito baixo. E a gente foi fazendo um trabalho muito forte com a cadeia de fornecimento, reconquistando a confiança, abrindo novos parceiros comerciais, e a gente vem evoluindo nessa recomposição, onde no terceiro TRI nós conseguimos crescer 37% nosso nível de estoque em relação ao mesmo período do ano passado. Isso vem numa crescente constante, julho, agosto, setembro, chegando aos níveis ideais que a gente entende aqui por objetivo futuro. Aqui um dado interessante, como eu comentei com vocês, nós temos duas avenidas de crescimento muito importantes que não eram tão exploradas no passado, e a gente enxerga isso como uma oportunidade grande de aumentar nossa rentabilidade de metro quadrado, que é o setor infantil e o setor masculino. Quando a gente analisa do lado esquerdo a performance do infantil, nós temos uma aposta importante no crescimento desse setor. Nós sabemos hoje que tem 84% de mulheres frequentando as nossas lojas, dado de pesquisa, 70% delas têm filhos, então tinha uma relevância muito forte aqui se nós acertássemos nessa coleção. E estamos fazendo isso. Fizemos um reposicionamento, aumentamos as nossas categorias de produtos e o resultado apareceu. Crescemos 61% sobre o terceiro TRI do ano passado e 87 pontos percentuais sobre o segundo TRI. Então, um crescimento relevante e constante quando analisamos julho, agosto e setembro, principalmente os últimos 2 meses com a recomposição dos estoques. Analisando o gráfico da direita, nós também tivemos um crescimento muito importante aqui no masculino, de 84% sobre o terceiro trimestre do ano anterior, 111 pontos percentuais sobre o segundo trimestre. Uma relevância muito grande, inclusive, no mês de agosto, que foi o evento Dia dos Pais. Aqui a gente fez uma aposta, também um masculino reposicionado, com mais estoques, e o resultado apareceu. Nós quase dobramos o masculino quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. Acho que um ponto importante de falar aqui, nós tivemos 3 campanhas super importantes nesse trimestre. Tivemos a campanha em julho, que é o Liquida Banana. Nós fizemos pesquisas com as nossas clientes para entender o que de fato elas gostariam, né, de ter em campanhas, coleção. A gente tem ouvido muito dos nossos clientes, a gente sempre tem colocado o cliente no centro aqui. E apareceu muito forte a campanha Liquida no passado, que nós tínhamos e que era uma campanha relevante, expressiva e que elas gostavam. Então nós retomamos essa campanha em julho, que foi um sucesso, e é uma campanha que continua conosco. Agosto nós tivemos o evento Dia dos Pais, como eu comentei, a gente investia menos nessa campanha, começamos a investir e deu resultado, a ideia é que a gente continue também com a campanha no calendário promocional. E em setembro tivemos a campanha de lingerie, que é a nossa moda íntima, nós somos líderes de mercado nesse segmento, top of mind, e em pesquisas nós somos a marca preferida, a lingerie preferida da mulher brasileira. Então esse é um tema super importante, a gente teve um resultado expressivo também, é uma campanha que entra no nosso calendário mais vezes ao longo do ano, que a gente não pode deixar de olhar para ela. Então a ideia é que a gente abra oportunidade para novos setores, como nós estamos fazendo aqui para masculino, para infantil, mas que a gente continue muito forte em feminino, moda íntima, que é a relevância da nossa marca. E pegando já um gancho aqui, em outubro nós tivemos a campanha Dia das Crianças, entramos com estoque adequado e tivemos um resultado muito bacana que nós vamos apresentar no próximo TRI. Um outro ponto importante, dentro das nossas principais alavancas comerciais, foi o reposicionamento de preço, né? Então, quando a gente analisa o gráfico da esquerda, trabalhando as pontas de preço, que são as pontas de preço mais baixas, onde a gente faz o reposicionamento e entra muito competitivo nas nossas promoções, na frente de loja, nas nossas vitrines, nas nossas mesas de precificação, isso tem surtido um efeito muito positivo. A gente percebe aqui também um crescimento muito relevante
de 54% sobre o mesmo período do ano passado, no terceiro trimestre, e 63 pontos percentuais quando a gente analisa o trimestre anterior. Então, um crescimento sustentado em todos os meses, super adequado ao nosso novo posicionamento. Indo aqui para o gráfico da direita, quando a gente analisa a participação dos produtos versáteis, são produtos mais casuais, mais para o dia a dia, a gente percebe uma participação muito grande no terceiro trimestre, um crescimento de 75% sobre o ano anterior, 68 pontos percentuais sobre o segundo trimestre. Também um crescimento relevante aqui no mês de agosto, onde a gente entrou com a campanha Dia dos Pais. É uma moda mais casual, é uma moda mais do dia a dia, e a gente teve já um resultado muito expressivo aqui que contribuiu para o resultado do trimestre. E aqui um dado super importante também para todos é a evolução de tickets e nossa evolução de conversão. Tickets são as clientes que entram em nossas lojas e que de fato compram, que passam no nosso caixa, né? Nós estamos tendo uma evolução importante no terceiro trimestre, uma evolução bem expressiva sobre o terceiro trimestre do ano anterior, de mais 35,8%. Isso demonstra que as clientes estão gostando da coleção, as nossas campanhas promocionais têm dado certo, a nossa frente de loja, a comunicação que a gente tem feito com marketing, vitrines, porta de loja tem atraído mais gente. E um outro fator importante aqui é a nossa conversão. Nós estamos aumentando 4 pontos percentuais a nossa conversão em relação ao que nós tínhamos no ano anterior. Isso também demonstra assertividade na coleção, produto, preço, variedade e toda a comunicação. A loja está mais atrativa, a loja está mais condizente com o que essa mulher espera. Nós estamos felizes com esse resultado, é um resultado que a gente olha constantemente, porque quanto mais gente estiver em nossa loja, quanto mais clientes estiverem em nossas lojas, mais vendas nós vamos ter. E aqui a gente apresenta o nosso aumento de base de cartões ativos na Marisa. Esse é um tema super importante para a gente iniciou uma parceria com a Credit System no ano passado, uma parceria importante para ofertar crédito para os nossos clientes em nossas lojas. A gente vem aumentando o número de clientes ativos, que são clientes que entram, fazem o cartão e fazem a primeira compra. Isso para a gente é um tema super importante, porque o cliente que compra neste meio de pagamento, cartão Marisa, o ticket médio é o dobro do valor de outros meios de pagamento. Isso aumenta o valor do ticket médio, aumenta a cesta de compras e, naturalmente, aumenta a fidelização. Esse cliente volta mais vezes a comprar conosco. Então, tem um crescimento bem importante aqui. A gente sai de 498 mil clientes na base no primeiro TRI para 770 mil clientes na base, um crescimento constante nos meses. E a gente vê um potencial aqui gigantesco de crescer muito nesse meio, potencializando nossas vendas e aumentando aí a cesta de compras. E aqui um outro tema super relevante, complementando o tema de cartões ativados, é como eu não perco os clientes que estão na nossa base. Então a gente entende aqui que clientes sem compra há 12 meses são clientes que estão em mortalidade, a gente chama isso de churn. A gente percebe aqui em janeiro que nós tínhamos 9,2% de clientes em mortalidade e a gente começou um trabalho muito forte com o nosso time de CRM e a gente está em 4,4%. Então, além de estarmos fazendo mais clientes novos na base de cartões Marisa, nós estamos diminuindo o nosso churn e reduzimos pela metade aqui no mês de setembro. E a tendência é que a gente continue fortemente nesse trabalho. E agora eu vou passar a palavra para o nosso CFO Adilvo, que vai comentar sobre os nossos resultados financeiros. Boa tarde a todos e a todas. O Edson já passou alguns números importantes, mas vou tentar aqui dar um pouquinho mais de cor a essas informações. Obrigado por estarem aqui conosco nesse call. Com enorme satisfação que quero compartilhar aqui com vocês os resultados do terceiro TRI de 24 aqui da nossa Marisa. Conseguimos mais uma vez um sólido resultado operacional nesse trimestre, como vocês verão nesse primeiro slide. Iniciando pelos grandes números, alcançamos um excelente aumento de vendas, crescendo mais de 55% na receita líquida, número assim, impressionante, contra o mesmo período do ano passado, que atingiu um montante de 350 milhões de reais. A nossa margem bruta cresceu 4,3 pontos percentuais, alcançando no lucro bruto o patamar de expansão de mais de 71%, refletido pela assertividade nas coleções, abastecimento para as lojas e controle das remarcações. Nós mantivemos nossa disciplina em controle de despesas operacionais, que é o nosso mantra e é muito importante, com um foco muito grande nesse tema, um controle muito rígido, muito granular em relação às despesas, reduzindo mais de 15%, quase 16%, o que representa 30 pontos percentuais comparando ao mesmo período do ano anterior.
o que proporciona uma alavancagem operacional no período. E com isso, apresentamos um EBITDA que atingiu um crescimento extraordinário de 91 milhões de reais, representando um aumento de incríveis 163% versus o mesmo período do ano anterior. Gosto sempre de lembrar que os resultados líquidos precisam ser vistos como um filme e não como uma foto. Tivemos uma melhora espetacular no nosso resultado líquido em mais de 125 milhões de reais, acima do terceiro trimestre de 23 e 22 milhões acima do segundo trimestre de 24. Um ponto importantíssimo é o claro exemplo de confiança dos nossos acionistas, que fizeram um aporte de 623 milhões de reais na Marisa, permitindo que o direcionamento estratégico, que tem caráter transformacional, seja estritamente cumprido e executado, que é um compromisso desta liderança. Sempre com vistas ao nosso propósito, que é fortalecer a autoestima da mulher, oferecendo uma excelente experiência de compra em nossas lojas, com um sortimento absolutamente personalizado para ela e para sua família. Nesse slide, a gente olha o resultado líquido da companhia. Novamente, eu reforço que esse indicador ele não pode ser visto como uma foto, e sim como um filme. Nós evoluímos 125 milhões de reais quando eu comparo o terceiro TRI de 24 com o terceiro TRI de 23. No terceiro TRI de 24, eu tenho um resultado ainda de 71,2 milhões de reais de resultado negativo, mas comparado com o terceiro TRI de 23, 196 milhões, quase 200 milhões. Então, de fato, aqui há uma recuperação importante desse resultado do negócio. Aqui nós falamos sobre o perfil da dívida. Tivemos uma redução no endividamento bruto de mais de 80%, comparado ao ano anterior, no montante de 536 milhões de reais, um número super expressivo. Tivemos também uma redução excepcional da nossa dívida líquida no montante de 450 milhões de reais aproximadamente, parcialmente explicado pela liquidação de dívidas caras e também pelos reperfilamentos. Eu acho que aqui me encerro então a parte dos números e com isso passo a palavra de volta para a operadora do webcast. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para realizar uma pergunta, por favor, digite as perguntas pela opção de Q&A da plataforma, informando o nome e a empresa. Pedimos que aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem de André Santana. Por que as despesas financeiras foram tão altas, mesmo com a queda relevante da divulgação líquida? Ô André, obrigado pela pergunta, é super importante esclarecer isso. A companhia ela adota aqui as regras contábeis internacionais descritas no FRS 16, que trata do arrendamento mercantil. Então, o arrendamento mercantil, ele é tratado da seguinte forma: você registra uma parte desses aluguéis, esses arrendamentos, lá numa conta do passivo, contra o ativo lá no nosso balanço, e toda a parte de depreciação é alocada em despesa financeira. Então, o reflexo importante dessa despesa financeira tão alta é por conta do nosso custo de ocupação, custo de arrendamento mercantil, tá? Então, eu tenho pouca dívida bancária ali dentro. Então, por essa razão que a gente não tem ali um volume importante de dívida financeira, mas isso por conta do FRS 16, que é o arrendamento mercantil, tá? Então, essa é a resposta para a sua pergunta. E, de novo, novamente, obrigado por ter perguntado, tá? Um abraço para você. Próxima pergunta vem de Jéssica Paganotto. Como a nova estratégia comercial da Marisa vai trazer mais resultados para a companhia? Oi, Jéssica, obrigado pela pergunta. A gente acredita que com o posicionamento correto, né, e é o que a gente está fazendo agora, que é o posicionamento mais adequado para essa cliente da classe C, isso vai trazer mais oportunidades de conversão.
a gente já viu isso nesse TRI que a gente acabou de divulgar. Então, a empresa mais bem posicionada em seus produtos, preços, nos seus lifestyles, a gente tem cuidado muito disso, né? Entender bem quem é essa cliente que frequenta as nossas lojas, fazendo muitas pesquisas, analisando dados do cartão e aí colocando, de fato, o produto certo ali e a exposição correta também nas nossas lojas. Então, nós temos uma frente de loja mais agressiva, nós temos agressiva quando eu falo que se comunica melhor com essa cliente, mesas muito bem precificadas, uma vitrine com muitas ofertas. Isso atrai mais os clientes que encontram o seu posicionamento nessa estratégia toda de comunicação e de visual merchandising. E também tem as duas novas avenidas de crescimento que eu comentei aqui, o infantil e o masculino, que são oportunidades muito grandes. A gente fez um resultado muito bacana agora nesse TRI que a gente divulgou, poderíamos ter feito mais, né? A gente sente que tem um potencial muito maior para ser explorado, inclusive, para o futuro. Então, o posicionamento adequado vai trazer mais receita e a receita vai trazer mais resultados para a empresa. Obrigado pela pergunta também. Próxima pergunta vem de Lisa Martins. O que esperar do quarto trimestre? Essa melhora dos números deve ser vista também no próximo balanço? Obrigado pela pergunta também. Nós estamos bem otimistas com o quarto trimestre, né? Nós estamos com os níveis de estoque já mais adequados, como comentei também na apresentação. Estamos muito preparados, cada vez mais com sortimento mais adequado, com todas as categorias bem ajustadas em termos de estoque, de produto e preço. E o quarto TRI sempre é um TRI um pouco mais aquecido, né? Então a gente entende que o varejo vem muito forte, principalmente o varejo têxtil nesse TRI. A gente está muito otimista com esse futuro breve que já passou pelo mês de outubro, né? E agora vem um novembro e dezembro pela frente. Mas estamos otimistas aí com os níveis de estoques adequados e a gente acredita num ótimo resultado também. Próxima pergunta vem de Beatriz Porto. Como está a preparação para o Natal, uma data tão importante para o varejo? Nós estamos bem preparados para o Natal. Inclusive, na semana passada, nós fizemos uma reunião com todos os gerentes de loja, toda a liderança de loja, para engajá-los e falarmos de como nós vamos trabalhar nesse mês de dezembro. Então, é uma preparação que se faz com o time de operações e todo mundo ficou muito motivado, porque todo mundo vem acompanhando, todos os nossos gerentes de loja, supervisores e os times aqui na Matriz acompanhando os resultados que vem acontecendo. Então, está todo mundo muito otimista, muito feliz com os resultados e muito engajados para a venda de Natal. E estamos muito preparados, com um time muito focado também nesse resultado que é tão esperado por nós. Próxima pergunta de Brenda Torsami. Com esse novo reposicionamento que você citou, hoje a Marisa está focada no público classe C? Brenda, obrigado pela pergunta também. Sim, esse é o nosso foco. Nós somos uma marca muito democrática, né? A gente tem todos os públicos e quer ter todos os públicos em nossas lojas. Mas como posicionamento principal, a gente é uma marca focada na classe C, com posicionamento classe C. Nossas lojas estão em mercados centrais, em mercados de bairro, em todo o país. Nós temos lojas em todos os estados brasileiros, uma capilaridade muito grande, com esse perfil de posicionamento nos mercados que a gente tem as nossas lojas. Então, é claro que a gente atrai também os públicos B, público A, mas o foco principal é o público C. Lembrando que para fazer perguntas, basta enviar através do ícone de Q&A, informando o nome e a empresa. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta enviar através do ícone de Q&A, informando o nome e a empresa. Próxima pergunta vem de Alexandre Assaf. Parabéns pelos resultados. A Marisa tem alguma meta de margem EBIT para os próximos trimestres e anos? Oi, Alexandre, obrigado pela pergunta, sempre conosco aqui no nosso call. Seja bem-vindo. A Marisa ela vem buscando, de fato, crescimento em termos de valores absolutos, em EBITDA, acompanhando aí o crescimento e a expansão da nossa receita operacional de vendas, e certamente as margens de EBITDA serão melhores
do que a gente vem apurando por enquanto. A ideia é que esse número ele cresça brutalmente aí ao longo dos próximos períodos, tá, Alexandre? Obrigado novamente pela tua pergunta e bem-vindo aí ao nosso call. Mais uma vez, para realizar perguntas, basta enviá-las através do ícone de Q&A, informando o nome e a empresa. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Próxima pergunta vem de Alexandre Assaf. Como está a motivação da equipe depois de tantas crises? O que vocês têm feito para reter e engajar as pessoas? Alexandre, obrigado novamente pela pergunta. Desde a minha chegada aqui na Marisa em março desse ano, a gente tem construído todo um planejamento estratégico e um planejamento de futuro em conjunto com os nossos times, né? Nós temos uma diretoria hoje muito alinhada, nós somos sim, 6 diretores aqui, e toda a liderança, juntamente com as diretorias, muito engajadas e construindo todo esse plano junto. Então, naturalmente, a gente conversa com todos os nossos times, a gente tem uma discussão muito coletiva e integrada. Hoje as decisões são feitas de uma forma coletiva, integrada e bem democratizada na empresa, e isso engaja as pessoas. Então, a gente vem mostrando, nós fazemos uma reunião quinzenalmente na empresa que a gente chama de R10, onde a gente chama todo o nosso público aqui na matriz, uma reunião como se fosse pé de escada, de 10, 15 minutos, falando dos resultados, falando dos próximos passos, o que a gente está fazendo na empresa. Nós temos uma live mensal com as lojas, onde também nós passamos pelos resultados e os próximos passos. Isso tudo tem trazido todo o time para muito próximo da liderança e entendido os nossos caminhos. Isso engaja, isso motiva, e os resultados engajam ainda mais. Então, o time está muito confiante, muito esperançoso e otimista com os resultados que virão, porque estão vendo que os resultados estão acontecendo atualmente. E a gente olha muito para pessoas aqui na empresa, a gente tem um respeito muito grande por todos os colaboradores, né, e está todo mundo muito engajado e muito comprometido para ajudar a Marisa a caminhar para um outro patamar, que é o patamar do sucesso e da prosperidade. Tá? Mas estamos muito felizes aqui, o time também está bem confiante. Próxima pergunta vem de Ana Paula Silva. O que devemos esperar para 2025 sem abrir números? Podemos dizer que a fase mais difícil já passou? Sem dúvida nenhuma. A gente já colocou o trem no trilho, né? Estamos no caminho, a gente tem muita certeza do que nós estamos fazendo aqui, do posicionamento adequado, nós estamos ouvindo muito nossas clientes, como eu comentei, através de muitas pesquisas, indo muito às lojas, com uma diretoria de operações muito forte, que traz do campo também todas as necessidades. E eu sempre comento aqui internamente que nosso planejamento é feito de uma forma muito racional, né? A gente usa muita razão no planejamento, a gente tem muita responsabilidade nas tomadas de decisão aqui na empresa, mas a execução a gente coloca o coração, né? Coloca emoção. E a gente tem entendido que esses resultados que vêm acontecendo agora estão norteando o 2025. Nós estamos muito seguros do que virá em 2025, será um resultado muito bom. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta enviá-las através do ícone de Q&A, informando o nome e a empresa. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Próxima pergunta vem de Jéssica Paganotto. Você comentou da importância dos cartões Marisa. Considerando que o perfil do consumidor foco é classe C, espera um aumento na demanda de cartões? Jéssica, obrigado pela pergunta também, tá? Como eu comentei, nós fizemos uma parceria muito importante com a Credit System, né, desde o ano passado, e a gente vem fazendo muitos cartões em nossas lojas, né? Então, fazer cartão é dar crédito para essa cliente. A gente sabe que a cliente da classe C, ela precisa de mais crédito para consumir, né? Claro que é um crédito feito de acordo com uma esteira, com um behavior score, toda uma análise técnica do nosso parceiro, para evitar que a gente tenha perdas, né, ou inadimplência. Mas na classe C o crédito é um fator muito importante. No varejo o crédito é muito importante. Então, quanto mais crédito nós conseguirmos disponibilizar para essas nossas clientes, mais receita nós vamos ter. Tá? Então, esse trabalho é muito forte de aumentar a nossa base de cartões ativos. Tem um trabalho em loja, nós temos promotor em loja trabalhando com muito foco nisso, em atender as nossas clientes, em oferecer essa oportunidade de crédito,
porque dar crédito na loja é dar acesso, né? Dar acesso à moda com qualidade, que é o nosso objetivo. Então, quanto mais crédito nós conseguirmos disponibilizar aos nossos clientes, mais acesso nós vamos estar dando a elas para poderem se sentir felizes, seguras, empoderadas, comprando com a Marisa. Lembrando que para fazer perguntas, basta enviá-las através do ícone de Q&A, informando o nome e a empresa. Lembrando que para fazer perguntas, basta enviá-las através do ícone de Q&A, informando o nome e a empresa. A próxima pergunta vem de Sebastião Laguada. Uma pergunta, por favor. É sobre o capital de giro. Partindo da base de que o mercado de crédito está fechado para o varejo, como conseguir recursos para atender ao grande crescimento de vendas? Opa, Sebastião, obrigado aí pela pergunta importante. O varejo, desde o início de 2023, sofreu um impacto importante por conta de eventos conhecidos, né, enfim, com outros varejistas, e por conta disso, o risco sacado com a ferramenta importante para o nosso tipo de negócio, ele foi retirado, né, enfim, de um dia para o outro, tá? E a companhia, cada varejista tomou a sua decisão, a Marisa tomou a decisão de usar capital próprio para financiar parte da cadeia de fornecedores. Então, a gente vem usando os nossos recursos próprios para apoiar e ajudar os nossos fornecedores nas suas operações. A gente tem oferecido outros mecanismos também para que esses fornecedores consigam operar conosco, né? Enfim, discutindo prazo, discutindo outras condições, mas especialmente oferecendo o nosso capital próprio para ajudar no financiamento da cadeia de suprimentos. Tá, Sebastião? Obrigado pela pergunta aí que você fez. Lembrando que para fazer perguntas, basta enviá-las através do ícone de Q&A, informando o nome e a empresa. Próxima pergunta vem de Beatriz Porto. A estratégia de recuperação ainda considera o fechamento de alguma loja? Oi, Beatriz, obrigado novamente pela pergunta. Todo o trabalho de encerramento de operação foi feito no ciclo passado, né? Então, um trabalho muito bem feito, importante naquele momento, para que as lojas que não fossem rentáveis, a gente encerrasse as operações. Esse trabalho foi feito. O trabalho que a gente tem feito daqui para frente é um trabalho de melhorar a rentabilidade das lojas. Não tem nada no radar em relação a fechamento de lojas no momento, tá? O que a gente quer é melhorar o resultado com essa performance que a gente vem tendo agora. A gente acredita que a performance em geral vai melhorar e todas as nossas lojas vão ser rentáveis aí, já são rentáveis para a gente poder continuar nesse trabalho. Mas não temos ideia em fazer encerramento de operação, pelo contrário. Lembrando que para fazer perguntas, basta enviá-la através do ícone de Q&A, informando o nome e a empresa. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta enviá-las através do ícone Q&A, informando o nome e a empresa. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos diretores para suas considerações finais.
Bom, para finalizar, gostaria primeiramente de agradecer toda a confiança depositada pelo acionista, demais parceiros, fornecedores, clientes, colaboradores e todos que estão levando a Marisa para um patamar ainda mais alto. Com os bons resultados desse trimestre, nós estamos muito confiantes quanto ao trabalho que vem sendo desenvolvido e muito otimistas também com as perspectivas de registrar resultados financeiros cada vez mais sólidos e alinhados ao que a Marisa pode e deve entregar. Nós convidamos aqui os analistas financeiros, investidores e todos os demais stakeholders da companhia a manterem a Marisa em seu radar, para acompanhar de perto como a evolução desse trabalho de gestão e reposicionamento levará a resultados financeiros melhores e mais evidentes que impactarão positivamente o valor da nossa ação. Na nossa visão, o atual preço da ação da Marisa de forma alguma reflete o que já é feito, o que já é fato, o que já mudou na companhia e o que virá pela frente. Os números do terceiro TRI já começam a mostrar isso. O nosso CFO Adilvo, aqui toda a área de RI, estão à disposição dos analistas financeiros e investidores para prestar todos os esclarecimentos e sanar dúvidas sobre os nossos resultados desse trimestre e o nosso momento aqui na companhia. Muito obrigado a todos. O Conference Call da Marisa está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma ótima tarde.